Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso de cadastro de matrícula. Galera, então dando sequência ao nosso curso de cadastro de matrícula, a última aula nós fizemos a parte de deletar aluno e hoje nós vamos finalizar o módulo de aluno, criando a parte de edição de alunos. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, galera, é aqui no Ver Aluno, a gente precisa inserir mais um cabeçalho na nossa tabela de visualização, porque nós vamos precisar inserir o botão de editar. Então, antes do deletar, eu vou inserir mais uma TH, que vai ser o meu editar. E acima do botão deletar que eu criei aqui embaixo, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C nessa TD aqui, e acima do botão de deletar eu vou criar o botão de editar. Vai ser basicamente a mesma coisa que o meu deletar. A gente só vai mudar aqui o value para editar aluno. O nome do arquivo vai ser edita aluno. E ao invés de nós enviarmos a palavra code aluno, galera, a gente vai enviar uma outra palavra chamada editar. Então essa palavra editar, ela vai estar enviando o código do aluno para ser editado, ok? Então feito isso aqui, é a única modificação que nós precisamos no Ver Aluno, e aí eu vou compartilhar com vocês para mostrar como que vai ficar o nosso Ver Aluno. Então, vou apresentar o meu navegador, vou atualizar. Reparem, galera, que ele criou um cabeçalho para editar e também inseriu o botão editar aluno. Agora nós vamos voltar aqui no nosso VS Code para dar sequência na nossa codificação. Agora a gente precisa fazer a criação desse editaluno.php que vai receber esse código do aluno para ser editado. Então nós vamos criar aqui o editaluno.php. E esse editaluno.php, galera, ele vai ser um formulário. Por quê? Porque quando a gente enviar o código do aluno para ser editado, eu preciso que todas as informações desse aluno que eu quero editar, elas apareçam em forma de formulário para que eu possa editá-las, né, nos campinhos respectivos de cada informação do banco. A gente vai preencher esses inputs com a informação que vem do banco, para a gente poder, enfim, editar esses dados. Então, para a gente ganhar um pouco de tempo, nós podemos vir aqui em aluno.html, copiar toda essa estrutura aqui de formulário que já está pronta, dar um Ctrl C, e vou colar aqui no meu edita aluno. E aqui a gente vai fazer algumas edições, galera. Então, vou fazer o seguinte, onde está cadastro de alunos no H1, eu vou mudar para edição de alunos. E aqui embaixo, no nome do botão, onde está cadastrar aluno, eu vou mudar para editar aluno. O método eu vou manter post, e a minha action eu vou chamar de processa edição.php, que é um arquivo que nós vamos fazer posteriormente. Esse arquivo ele vai receber esses dados aqui do formulário que eu quero editar, e aí nós vamos processar, sacramentar essa edição lá no banco de dados. Galera, como esse formulário aqui, ele vai ser preenchido com os dados que vêm do banco, a gente vai precisar fazer uma conexão com o PHP, tá? Então a gente vai precisar aqui fazer uma seleção na tabela de alunos para que essas inputs sejam preenchidas com as informações que vêm do banco. Então a gente vai aqui abaixo do body, abrir as nossas super tags do PHP, incluir a nossa conexão, e abaixo da conexão nós vamos fazer uma consulta no banco de dados. Então, eu vou chamar aqui de consulta aluno, que vai fazer um select asterisco from aluno. E na sequência nós vamos fazer o nosso código para poder enviar essa consulta para o banco de dados junto com a nossa conexão. Então eu vou criar uma variável consulta, que vai receber MySQL underline query, e vai enviar para o banco a nossa conexão, juntamente com a nossa query de seleção, que está dentro de consulta aluno. E abaixo aqui, pessoal, a gente vai colocar o while para poder varrer
todas as informações que tem no banco. No meu caso, só tem uma informação no banco. Então, ele vai trazer apenas essa informação, mas se eu tiver 5, 10, 15 alunos, ele vai montar na tabela os dados desses 15 alunos para mim. Nesse caso aqui, pessoal, ele não vai fazer isso, tá? Ele vai simplesmente varrer o banco em busca do código enviado, tá? Então, ele vai verificar no banco de dados se tem informações do banco de dados e em seguida ele vai verificar se o código que eu enviei é igual ao código que está no banco de dados. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Criar uma variável linha, que vai receber uma SQL underline fetch underline array, eu vou passar aqui dentro a minha consulta. E abaixo desse while, pessoal, eu preciso fazer um if, que a gente vai verificar exatamente, depois que esse while varreu o banco de dados, eu vou verificar se lá dentro realmente está o aluno que eu quero editar. Então, a gente vai verificar aqui se o código do aluno que está no banco bate com o código do aluno que está sendo enviado quando eu clicar no editar aluno lá no ver aluno. Aqui eu estou mandando pela palavra editar, tá, pessoal? Então ele vai verificar e faz a varredura no banco de todos os registros e aqui ele verifica para mim se o código do aluno que está no banco ele é igual ao código do aluno que eu estou enviando quando eu clico no editar aluno aqui no ver aluno, esse botãozinho aqui de editar aluno. Então, ele vai fazer a comparação, né, se realmente esse aluno existe, está batendo o código dele com o código que está sendo enviado. Para em seguida, galera, a gente colocar o nosso formulário. Então, o nosso formulário ele precisa estar dentro do if e dentro do while. Então, a gente vai fazer aqui uma indentação para poder representar que, de fato, esse formulário está dentro do if e do while. Então, a gente coloca aqui tudo à direita, né? A gente faz o processo de identar esse código para ficar visualmente dentro do if, ó, tá vendo? Então, o form agora está à direita do bloco do if. Primeira coisa que nós precisamos fazer aqui nesse formulário, galera, é acima do label do nome, a gente vai precisar inserir mais uma input. Vou colocar aqui uma input. Essa input, ela vai ser do tipo escondido, ou seja, tipo hidden, e ela vai representar o nosso código do aluno. Vou passar aqui o código aluno, e vou passar, inclusive, o valor desse campo. Para passar o valor desse campo, a gente precisa abrir um PHP e pegar justamente o que está dentro desse campo lá na tabela de aluno, que é o código aluno. Esse código aluno representa o código do aluno que eu quero pegar. E aí vocês podem perguntar, mas por que aqui nesse formulário eu preciso inserir o código do aluno e no formulário de aluno.html eu não insiro? Lembrem-se, pessoal, o formulário de aluno.html é um formulário de cadastro de aluno no banco. E recordem-se que quando a gente criou a tabela de aluno no banco, o nosso código ele é auto-incremente. Então, o próprio banco que vai fazendo a inserção desses códigos para mim. Eu não faço o preenchimento do código de forma manual, né? O banco vai fazer isso de forma automática. Só que nesse formulário de edição, galera, a gente não está fazendo um cadastro de aluno, a gente está fazendo uma edição. Então, a gente está editando um aluno que já existe. Eu não estou cadastrando um novo aluno. Por isso que eu preciso, quando eu enviar esses dados para serem editados, eu preciso enviar o código junto, que a gente vai editar esse aluno pelo código dele. Então, por isso que eu preciso fazer o envio também desse código aluno aqui. Só, galera, que esse código do aluno ele não pode ser passivo de edição. Esse código ele é a chave primária do meu aluno. Então, cada aluno vai ter um código diferente. É como se fosse o CPF, como se fosse o número de matrícula. Então, eu não posso deixar o usuário editar essa chave primária, né? Editar esse código aqui. É por isso que ele não aparece no formulário. Eu preciso deixar ele escondido porque ele não pode ser editável, mas eu preciso dele, né? Então, eu preciso enviar ele junto para que a edição possa ocorrer com sucesso, tá, galera? Então, por isso que a gente insere o código aluno aqui nesse formulário de edição, que a gente precisa editar pelo código. Esse código é a nossa chave primária. Por ele que a gente consegue diferenciar um aluno do outro. E aí, galera, esse value aqui que a gente colocou no código, a gente vai colocar para todos os outros campos, porque a gente não vai precisar de placeholder
O que vai aparecer dentro do campo é justamente o valor que está no banco. A gente não vai ter aparecendo esse digite o nome, então a gente precisa passar aqui dentro o valor desse campo. Então a gente substitui aqui todas as placeholders por esses values aqui. Para todos os inputs, feito essa substituição para todos os inputs, a gente precisa só modificar aqui dentro do linha e colocar os campos. Aqui eu vou passar nome aluno, tá, gente? Não tem igual o banco. Então aqui eu vou precisar passar o nome do campo certinho do banco. Então eu vou passar aqui nome aluno para o nome do aluno, passar o idade para o campo de idade, vou passar o CPF e, por fim, escolaridade. Feito isso, o nosso formulário está pronto, galera. A gente só precisa aqui no final, depois do form, fechar a chave do while e fechar a chave do if. Então nós vamos fazer o fechamento lá depois do form. Aqui depois do form eu fecho a chave do if e depois eu fecho a chave do while. E como a chave representa o while, que é um comando do PHP, galera, um comando de processamento da linguagem, então a gente precisa fechar dentro da super tag, tá? Por isso que eu fiz aqui o fechamento e abertura de super tag. Bom, feito isso aqui, galera, a gente já consegue visualizar os dados do aluno no formulário. Então vamos fazer o teste para ver se de fato a gente está conseguindo fazer esse processamento. Então eu vou apresentar aqui para vocês a tela do Ver Aluno, vou atualizar. Então quando eu clicar aqui no editar, galera, todos esses campos aqui do Tiago, eles têm que ser preenchidos dentro de um formulário para que eu consiga editá-los. Então, eu vou clicar aqui em editar e reparem que ele preencheu. Traz aqui o nosso formulário de edição de alunos e aqui dentro ele traz os campos, aí, esses campinhos preenchidos justamente com as informações do Tiago e aí a gente consegue editar esses campos aqui, tá, galera? Mas não vai adiantar eu editar agora porque eu preciso de mais um arquivo, que é justamente o arquivo que vai receber esses campos aqui e vai fazer a edição para mim no banco de dados. Então eu vou voltar lá para o VS Code para nós fazermos esse último arquivo, que é o arquivo de processa edição. Então nós precisamos criar agora esse processo edição.php, tá, gente? Então vou vir aqui no meu projeto, vou criar o processo edição.php. Esse processo é edição, galera, ele vai receber os campos que estão vindo daquele formulário de edita aluno. Então, eu vou fazer a abertura e o fechamento da super tag. Como esse arquivo vai fazer a atualização no banco de dados, eu preciso incluir a minha conexão. Eu faço incluir conexão.php. Em seguida, eu vou receber todos os campos que estão sendo enviados através do editaluno.php. Então, eu preciso do código do aluno, mesmo escondido, ele está sendo enviado, né, gente? Na sequência, eu passo o nome do aluno, depois a idade, na sequência o CPF, e por fim, a escolaridade. Então, todos os campos do aluno estão sendo passados aqui para a gente poder fazer edição lá no banco. Passados os campos, galera, a gente precisa fazer o comando de edição. O comando de edição lá no banco é o comando chamado update. Então, nós vamos criar uma variável chamada edita aluno, que vai receber esse comando de update. Então, eu vou fazer um update, uma atualização na tabela de aluno, e eu vou passar os campos. Vou passar aqui o nome aluno, que vai receber o novo nome aluno que eu editei.
E reparem, galera, que eu considero aspas simples para os campos de texto, ok? E aí a gente vai passando aqui campo por campo. Depois eu passo a idade, que vai ser igual à nova idade, que eu enviar pelo formulário editado. Vou deixar retinho para ficar mais bonito. Depois o CPF. Esses campos são numéricos, então não precisam estar dentro de aspas simples, tá, gente? E por fim, a escolaridade. Escolaridade é textual, então a gente pode colocar dentro de aspas simples. No último campo aqui, galera, eu não considero a vírgula, tá? Mas a gente precisa colocar a condição da nossa edição. Então eu vou editar onde o meu código do banco seja igual ao código do aluno que eu estou enviando pelo formulário. Por isso que o código ele é importante, tá, galera? Porque a gente faz a atualização justamente onde o código que está no banco é igual ao código que eu estou enviando. Ele vai fazer a comparação para ver se esses códigos estão batendo e se realmente eu posso ter permissão de editar esse cara aí, tá? E aí aqui no MySQL underline query a gente vai passar a nossa conexão e o nosso edita aluno para finalmente sacramentar a nossa edição no banco, tá? E depois que eu editar, galera, eu quero voltar para o meu ver aluno. Então, vou fazer aqui um header location, para quando eu terminar de editar, ele me redirecionar para o ver aluno.php, certo? Então, feito isso aqui, galera, é para funcionar o nosso editar, tá? Então, a gente vai voltar lá no nosso navegador para fazer o teste se realmente ele vai editar o dado lá no banco de dados. Eu vou voltar, vou atualizar, vou clicar aqui em editar aluno, reparem que ele trouxe todos os dados do Thiago, e aí eu vou fazer edição de alguns campos aqui, galera. Então, no nome eu vou adicionar o sobrenome, o CPF aqui vou alterar os dois últimos uns para 2, e no escolaridade eu vou tirar mestrado e vou colocar doutorado. Tá? Então, eu modifiquei todos os campos, com exceção da idade. Eu não sou obrigado a editar todos os campos, tá, galera? Posso editar apenas um, ou dois dos 4 campos, ou 3 dos 4 campos, ou eu posso editar todos. Né? Então, a hora que eu clicar no editar, ele vai levar esse comando de edição lá para o banco de dados e vai sacramentar a nossa edição. Então, eu vou clicar aqui, editar aluno, e reparem que ele já editou, pessoal. Ele trouxe aqui os dados modificados na nossa tabela de ver aluno. Lembrem que eu inseri o sobrenome, aqui ele já inseriu o sobrenome para mim, mudei aqui os dois últimos dígitos do CPF para 22, e o escolaridade eu mudei de mestrado para doutorado. E posso editar de novo, tá, gente? Se eu quiser clicar aqui em editar de novo, eu posso editar novamente, posso adicionar mais sobrenome aqui se eu quiser, ó. Se eu quiser mudar a idade para 38, se eu quiser mudar os dois primeiros dígitos do CPF, tá? E agora eu vou deixar o doutorado aqui, vou clicar em editar. Então, reparem que ele editou novamente, ó. Inseriu novamente mais um sobrenome, modificou a idade e modificou novamente o CPF, tá, gente? Então, nosso editar funcionou com sucesso. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a ver o módulo de curso, tá, gente? Que é o segundo módulo do nosso sistema de cadastro de matrícula. Nós teremos 3. Finalizamos aqui com o Edita Aluno, a parte de edição de aluno. Né? A gente fez aqui modificou o ver aluno, colocando o botão do Edita, fizemos o formulário do Edita Aluno e fizemos o processo da edição. Então, com isso, nós finalizamos o módulo de aluno e na próxima aula a gente inicia o nosso módulo de curso. Então, galera, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, valeu!